Olá, nono ano. Aqui é a professora Neudes com mais uma aula de ciências. Estaremos dando início hoje ao terceiro capítulo do livro de ciências, que se inicia mais precisamente na página 39. O tema é evolução dos seres vivos. Então, o nosso tema é esse, gente, evolução de todos os seres vivos. Quando falo de seres vivos, aqui inclui não somente os animais, mas também as plantas, tá? Todos os seres vivos. Para iniciar, nós temos aqui, eu espero que vocês estejam acompanhando no livro de vocês, nessa página 39, onde há essa foto. O que mostra nessa foto? Essa é uma foto dos recifes de corais, tá? Que abrigam peixes, esponjas, algas, entre outras espécies dos seres vivos aquáticos, além de várias espécies de corais. Então, aqui nessa foto tem todos esses seres vivos, juntos. E isso aqui, gente, é apenas, tá? Uma pequena amostra, tá? Da imensidade de seres vivos, que existe no planeta, da intensa biodiversidade. Quando a gente fala biodiversidade, a palavra bio quer dizer vida, Diversidade quer dizer variedade, Então, é uma grande variedade de seres vivos que existem em nosso planeta, certo? Então, gente, isso aqui é apenas para a gente iniciar o nosso assunto, porque aí surgem algumas questões, Como podemos explicar o surgimento de espécies ao longo do tempo? Será que uma espécie pode ela pode dar origem a outra espécie? Então, são perguntas, são questionamentos e dúvidas que a gente, ao longo desse capítulo, vai tentar entender, procurar respostas. Antes de mais nada, eu gostaria de estar dizendo para vocês que o que a gente vai estar estudando aqui são conhecimentos científicos, certo? Não cabe a nós discutir, passar para o outro, a ideia de que isso é certo ou isso é errado. A ciência está aí para a gente conhecer. Agora fica a critério de cada um, acreditar naquilo que você acredita, tá? A gente não está aqui para dizer, as plantas, os animais, o ser humano surgiu assim, ou então foi assim. A gente vai estudar teorias de cientistas que viveram no passado e propuseram, essas teorias. Como o nome já diz, gente, são teorias, são estudos que fizeram, experiências, descobertas, e eles colocaram isso, essa ideia deles, certo? Mas não diz isso é a verdade, são teorias, é algo que eles propuseram e acreditam, eles acreditaram que seria o certo, que seria a resposta para o surgimento dos seres vivos, inclusive do ser humano, ok? Na página 40, aí vem a pergunta: como as características são herdadas? Quando a gente fala características, a gente se refere tanto às características físicas, aquela que quando você olha nos seres você percebe, tá? Que é parecido com os pais ou com os irmãos, enfim. Estou falando aqui dos animais, também do ser humano, tá? Como também as características que a gente não consegue observar a olho nu, que são aquelas que são genéticas, Então, aqui nesse texto vem explicar sobre isso, certo? Então, é comum identificarmos características físicas semelhantes entre pais e filhos, Isso acontece porque cada ser vivo apresenta em suas células algumas informações que, em função da interação
com o ambiente determinam as suas características. Essas informações estão no material genético do indivíduo e são responsáveis pelas características consideradas hereditárias, ou seja, que podem ser passadas aos descendentes. Então, esse material genético ele se encontra no núcleo de cada célula, tá? Aqui está o desenho de uma célula com todas as suas partes, né? A membrana, que é aquela película que encobre a célula, tá? O citoplasma e o núcleo, que é o centro da célula. Aqui no núcleo é que se encontram todas as características que o ser vivo passa para os seus descendentes, ou seja, que os pais passam para os seus filhos, certo? Que é o material genético, chamado de DNA, né? Que tem esse nome aqui, ácido desoxirribonucleico, mais comumente chamado de DNA. Aqui que reúne todas as características genética, né, de um ser que passa para o outro ser, certo? Então, fixismo, o que é isso? Pessoal, há duas teorias sobre o surgimento dos seres vivos e de tudo que existe, né, no planeta, né? Temos o fixismo, que é a mesma coisa de dizer lei da criação, e temos o evolucionismo, que é a lei da evolução. Então, vamos entender, então, essas duas teorias, certo? O fixismo é a ideia de que as espécies foram criadas tal como elas são, e não mudam e nem vão mudar nunca, tá? Essa é a ideia do fixismo, ou seja, que é a mesma coisa da lei da criação, certo? O que quer dizer isso aqui? Resumindo, gente, no fixismo, que é a crença da criação, acreditava-se até 1800, ninguém duvidava disso, de que tudo que existe no planeta Terra, os seres vivos, né, tanto os animais, plantas e o ser humano, foram criados por um único Deus todo-poderoso que criou tudo que existe na Terra. Isso é a lei da criação, que os cientistas chamam também de fixismo, certo? Então, isso está escrito onde? Nos 3 livros sagrados, né, dessas 3 religiões que acreditam que há apenas um único Deus, ou seja, eles acreditam no monoteísmo. Mono quer dizer único, né? Eles acreditam que há um único Deus que criou todos os seres existentes na Terra, certo? Essas explicações estão nesses 3 livros, na Bíblia, no Torá e no Alcorão. São os 3 livros que trazem essa descrição, que é a criação de tudo que existe na Terra. A Bíblia é o livro do cristianismo, né? O Torá é o livro sagrado do judaísmo e o Alcorão é o livro sagrado do islamismo. Então, aqui é a teoria da criação, tá? Que os cientistas batizaram de fixismo. É a mesma coisa, certo? Agora a gente vai conhecer a outra teoria. Então, essa teoria veio explicar como surgiu tudo que existe na Terra. Vamos ver agora a teoria dos cientistas que discordam de que as coisas surgiram a partir da criação de um Deus, certo? Vamos começar por esse cientista aqui, chamado de Lamarck. Ele foi responsável pelo transformismo. Ele foi responsável por uma forma de transformismo, tá? Vamos conhecer o transformismo de Lamarck, tá? Olha só, já no final do século XVIII, início do século XIX, alguns naturalistas, tá? Não foi só ele, mas ele se destacou, tá? Entre eles, né, esse francês chamado Jean-Baptiste de Lamarck, eles apresentaram a ideia de que as espécies poderiam se modificar ao longo do tempo. Ou seja, aqui está a diferença entre a teoria da criação. Na criação, todos os seres já foram criados daquela forma e
pode passar milhões de anos que esses seres vão continuar da mesma forma, eles não vão modificar, ou seja, não vão passar a ter mais pernas do que já existe, ou diminuir o número de pernas, enfim, porque a teoria de Lamarck vem contra isso. Para ele, os seres se modificam ao longo do tempo, tá? Tanto que ele acreditava que os seres se transformavam ao longo do tempo, que ele acreditava que chegaria ao ponto de se transformar em outra espécie, olha só. Essa explicação para a modificação das espécies é conhecida como transformismo, ou, que é a mesma coisa, né, de evolucionismo, certo? Gente, para esse cientista, o aparecimento de novas características acontecia em função das necessidades impostas pelo ambiente em que o ser vivo está. Então, de acordo com o ambiente em que o ser vivo vivia, ele poderia se modificar, tá? Para se adaptar àquele ambiente. E a teoria dele se baseava na teoria do uso e desuso. Se o animal, por exemplo, usasse muito uma parte do corpo, aquela parte do corpo ia se desenvolver. E aquela parte que ele não usasse, ele poderia perder. Olha o que diz aqui. A lei do uso e a lei do desuso. Olha o que ele propunha, esse Lamarck, esse cientista chamado Lamarck. Ele dizia assim: as necessidades impostas pelo ambiente levam os organismos a mudar seus hábitos, a essas mudanças, e essas mudanças alteram os padrões de uso e desuso dos órgãos. Se o uso de um órgão for frequente, ele tende a se desenvolver cada vez mais. Por outro lado, o órgão tende a diminuir e até a desaparecer quando seu uso for reduzido. Esse é o que ele chama de desuso. Por exemplo, gente, ele propôs que as cobras, vocês sabem que as cobras não possuem pernas. Na teoria de Lamarck, no passado, as cobras possuíam pernas. E por elas não usarem as pernas, elas foram diminuindo até acabar. Então, essa é a lei do desuso, certo? Como não usava essa parte do corpo, a tendência foi desaparecer e ficar da forma que elas são atualmente, certo? E os bois, por exemplo, e as vacas, segundo ele, para se defender, os animais usavam as cabeças e a cabeça não tinha chifres. Então, por ela usar muita cabeça, começaram a surgir os chifres para ela se defender. Então, essa daqui é a teoria de Lamarck. Na lei da criação, já fala que os bois, as vacas já foram criadas como elas são, com chifres, né? Outras não, mas esses já são variações genéticas, né? Mas foram criadas com chifres, as cobras já foram feitas sem pernas, enfim. Então, são diferenças, né, dessas crenças ou dessas teorias, tá? Desses cientistas, ok? E o que diz a lei da herança dos caracteres adquiridos? Olha bem a outra ideia dele. Para Lamarck, somente as alterações provocadas pela adaptação ao ambiente são passadas para os descendentes. Tá? Olha aqui o que ele dizia assim. Ele dizia, olha, cobras e vacas, por exemplo, estamos observando aqui. De acordo com o ambiente, elas se adaptaram, ou seja, as vacas ganharam chifres para se defender, as cobras perderam as pernas porque não usavam. Então, essas características aqui, elas poderiam passar para os seus filhos, ou seja, quando nascesse o bezerro, já ia nascer com a tendência de nascer chifre, porque os pais tinham ganhado chifres, certo? As cobras poderiam dar origem às cobrinhas, que já iriam nascer sem as pernas, porque elas já estavam nascendo de um animal que viu que não era necessário usar a perna, então perdeu a perna, já ia nascer sem perna. Vocês estão entendendo? Então, essas duas leis aqui são um resumo da teoria de Lamarck. Gente,
atualmente, as explicações evolutivas de Lamarck, elas não são mais aceitas pelos cientistas. Eles não acreditam mais que isso aqui, essa teoria dele, era verdadeira, tá? Eles não acreditam. Porém, o que aconteceu? Serviu para gerar dúvidas. Até aqui, as pessoas acreditavam somente que tudo que existia era fruto da criação de um único Deus. E a partir das ideias de Lamarck, dessa teoria de Lamarck, surgiu-se as dúvidas. Será que as coisas existem somente porque um Deus criou? Ou essas coisas que existem são frutos de evolução mesmo? Vamos pesquisar mais? E aí, isso foi fundamental para a discussão que se sucedeu após Lamarck, certo, pessoal?